Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de maio de 2023. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, darem o like e façam seus comentários e compartilhem com as suas redes sociais. Vamos falar hoje sobre os resultados da política externa nos primeiros meses do governo Lula, notadamente a questão muito importante que está ocorrendo hoje, que é a questão da guerra da Ucrânia, mas vamos abordar alguns outros temas também, mas com mais profundidade esses, né? Que eu intitulo aqui Lula e a geopolítica ambígua sobre a Rússia e a China. Por que o Lula está adotando essa posição ambígua sobre a Rússia e a China? Né? Tenho dúvidas às vezes, né? É muito diferente em relação à política tradicional brasileira, embora tenha feito campanha durante as eleições, durante o retorno dele para a presidência como um reformador. O presidente Lula voltou a um posicionamento clássico de um esquerdista latino-americano, ainda do século XX. Nos primeiros meses do seu terceiro mandato presidencial, o presidente Lula fez uma guerra, fez da guerra na distante Ucrânia a causa célebre do governo dele, na questão internacional. E os observadores estão se perguntando se isso é por causa da diplomacia ou é uma ingenuidade, ou são ambas as coisas. Porque alguém se pergunta, o presidente socialista do Brasil entrou no pântano ucraniano, inclinando-se para a versão russa dos eventos. Por que ele fez isso? Lula diz que está recolocando o Brasil em seu devido lugar nas relações internacionais que ocupou há 20 anos em seus dois primeiros mandatos. Mas, puxa, o Brasil nunca se envolveu tanto com a Ucrânia e tampouco com a Rússia, como ele está agora tomando o partido da Rússia. A nostalgia ou uma visão glamurosa daqueles dias talvez o esteja cegando para as armadilhas de hoje. Talvez os desafios domésticos podem em breve torná-lo ainda menos perspicaz. Lula foi eleito por uma pequena margem, como mostra o fato de que ele não tem maioria parlamentar e trabalha com um gabinete de centro-direita. Durante a campanha, Lula parecia ter entendido que os brasileiros não queriam um líder de esquerda no estilo do século XX. Talvez ele sinta-se desconfortável nesse meio termo e a guerra na Ucrânia deve ser usada como outra causa galvanizadora para a esquerda. É uma volta ao passado questionável e provavelmente fortemente influenciada pelo assessor de Lula, Celso Amorim, ex-chanceler, e sempre com a aparência de que está defendendo o lado da esquerda, o lado comunista. A esquerda regional decidiu ver os eventos na Ucrânia como parte de um ataque mais amplo dos Estados Unidos da América à Rússia, o estado sucessor da temida ou ansiada, né, União Soviética. Mas quem foi invadido é a Ucrânia, sem ter provocado essa invasão, foi covardemente e criminosamente invadida a comando do ditador russo Vladimir Putin. No entanto, o maior interesse de Lula é a China. Pelo menos deveria ser, mas é a China. Também é uma ditadura, tal como na Rússia, e não tem um governo que não tem representatividade popular. Mas é a China, já que as suas preocupações domésticas agora são principalmente econômicas. As autoridades brasileiras notaram devidamente a irritação dos Estados Unidos da América com esta mudança diplomática, mas acreditam que a América deveria colocar seu dinheiro onde está sua boca. Enquanto a recente viagem de Lula à China rendeu muitos dólares de compromissos no investimento de 10 bilhões, na realidade esses 10 bilhões por enquanto são intenções, né? Ainda tem um longo caminho para concretizar, mas na reunião de Lula com o presidente dos Estados Unidos, Biden, em fevereiro passado, eles acham que não rendeu nada específico, vamos dizer assim, não houve nenhuma promessa, nenhuma proposta de entrar dinheiro em caixa. Pior ainda são os alertas de saída iminente de investimentos americanos do Brasil, como as montadoras Ford. Entre outras empresas estão saindo do Brasil e já anunciaram o seu fechamento. Fontes diplomáticas disseram que Lula quer transformar as promessas de investimento em uma aliança econômica completa com a China comunista. Esta parte pode ser entendida, mas não há falta de jeito sobre a Ucrânia. É um preço diplomático que ele foi solicitado a pagar, os chineses pediram isso, a Rússia pediu isso,
No encerramento de sua viagem a Pequim, Lula disse que a Rússia e a Ucrânia são igualmente culpadas pela guerra. Isso soa como confundir atacante com vítima. Se não é falta de jeito, deve ser cinismo, demonstrado antes da sua reeleição, quando ele mesmo, antes da reeleição dele, disse à revista Time: Zelensky da Ucrânia queria guerra, ou teria negociado um pouco mais, talvez antes que ela estourasse. Negociado? Mas uma vez Lula está vendo uma guerra clássica, onde houve uma invasão, e desde aquela invasão a Rússia reduziu partes da Ucrânia a escombros, destruiu cidades, assassinou civis, torturou civis, estuprou crianças, estuprou jovens, mulheres e velhos, destruiu casas, destruiu mais de 200 hospitais e centenas de escolas, tudo para mostrar que tem o direito de ser atendido em todos os antigos territórios da União Soviética. Este não é o Vietnã ou a Península Coreana, e a maior parte do mundo está com a Ucrânia. Ao abrir caminho para este caso, Lula não é muito diferente do seu antecessor, que prejudicou a posição no exterior como um bastião de direitos, alienando os europeus que aplaudiram agora o retorno do Lula. Ele piorou as coisas ao criticar as potências ocidentais por armar a Ucrânia. Ele estava alheio ou cinicamente consciente. Alguém teve a cara de pau de chamar Lula de inocente na questão da Ucrânia. Dias atrás, em março, Amorim conversou com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, o Jake Sullivan, para tentar dissipar quaisquer mal-entendidos e assegurar-lhe que o Brasil não compartilhava da visão da China sobre a guerra. A Casa Branca tinha grandes esperanças quando Lula chegou, depois dos laços gelados que manteve com o presidente anterior, novamente em parte por causa de seus laços cordiais com o russo Vladimir Putin. Biden apressou-se em parabenizar Lula por sua eleição, descartando efetivamente as alegações de fraude. Ele foi convidado a visitar Washington, o que fez após assumir o cargo em janeiro. Ambos os estados estavam preocupados com a degradação da democracia no hemisfério e os Estados Unidos estavam ansiosos para encontrar um aliado para bloquear o avanço da China, em certa medida da Rússia na região. Tudo isso está estragado agora. Os laços do Brasil com a China parecem que são imparáveis. Como a Argentina, as telecomunicações brasileiras e milhões de bens domésticos e de consumo funcionarão com a tecnologia móvel 5G da Huawei. Pode haver um conflito maior pairando sobre os laços de Lula com a Rússia. Lula quer comprar da Rússia combustível nuclear para o reator do submarino nuclear da Marinha do Brasil, que deve estar em operação dentro de uma década, e também pode confiar à russa Rosatom a conclusão da usina de Angra 3, a usina nuclear de Angra 3. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, discutiu estes planos e a Ucrânia com o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o próprio Lula em 24 de abril, quando esteve aqui no Brasil. O Ocidente achou essas discussões chocantes, ou seja, Lula correu para os braços da Rússia, Lula correu para os braços da China. Eu vou comentar agora, a seguir, nessa outra parte, a questão das últimas declarações de Lula também, na viagem que ele fez na coroação do rei Charles III do Reino Unido. Teve agora a coroação do rei Charles III do Reino Unido. O presidente Lula chegou já na sexta-feira próxima passada e nesse mesmo dia encontrou-se com o primeiro-ministro Rishi Sunak e saiu dali com uma promessa também de que os ingleses, no caso o Reino Unido, né, vão investir 80 milhões de libras, aproximadamente 500 milhões de reais, no fundo da Amazônia, para a preservação da Amazônia. Acho que foi um fato positivo que o Lula conseguiu. Ele já tinha conseguido também um valor que ele acha que é pequeno dos Estados Unidos, de 50 milhões de dólares. Ele também, conversando com o presidente Rishi Sunak, com o primeiro-ministro Rishi Sunak, ouviu de Sunak que a paz na Ucrânia passa pela devolução ou a saída da Rússia de todos os territórios ocupados, inclusive de 2014. Senão não há possibilidade de negociação, ou seja, reenfatizou o apoio do Ocidente à questão da Ucrânia
que sem a retirada do invasor cruel, criminoso, ilegal e imoral, não haverá um resultado positivo para a conversação de paz. Né? E aí o Lula declarou depois para a imprensa, né, que ele quer falar com o presidente Emmanuel Macron, que durante a cerimônia ele não teve oportunidade de falar e não podia falar também. A cerimônia de coroação foi quando ele encontrou-se com o presidente francês. Ele quer ter a mesma conversa que ele teve com a China em relação à guerra na Ucrânia. Ele pensou isso porque a China, o Macron esteve na China também, tentando trazer a China para o lado, pressionar a Rússia, para que eles pressionem a Rússia a retirar-se do território e conversem sobre a paz na Ucrânia, mas ele não teve sucesso lá. E o Lula disse que vai marcar um telefonema para conversar com ele. Agora, eu acho que em seguida ele fez uma declaração que eu acho a mais infeliz, que deu uma impressão de arrogância, de que só ele se preocupa com a paz, como um grande líder mundial que ele se colocou. Ele disse o seguinte: alguém nesse mundo tem que se preocupar com a paz, tomar uma decisão e tentar convencer aqueles que estão em guerra a pararem com a guerra, sentarem e negociar. Isso ele acrescentou numa declaração à imprensa também. E ele também já disse, o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, que no caso é o ex-chanceler Celso Amorim, já está viajando para a Rússia. Ele primeiro fez uma escala, hoje está em Paris, e vai se encontrar no dia 10, segundo o Lula disse, com o presidente da Ucrânia, para discutir a paz em nome do governo brasileiro, um plano de paz desse grupo de países que ele quer liderar para discutir a paz. E então, essas foram, na realidade, eu acho que o presidente Lula está colocando em relação ao mundo desenvolvido, em relação ao mundo civilizado, onde estão as democracias, está se colocando numa posição contrária, né? Ele, na realidade, está apostando na China, está apostando na Rússia, que são ditaduras que agem de uma maneira irresponsável, agem de uma maneira autoritária. Na própria China existe repressão, não é permitida a prática de religião, quer seja católica, evangélica, budista, qualquer tipo de religião, não é permitida, né? Inclusive, eles estão pegando algumas minorias étnicas muçulmanas e estão fazendo reeducação delas em campos de concentração, né? São locais fechados com altos muros, as pessoas são treinadas lá para não acreditarem em Deus. E, lamentavelmente, o nosso governo está se alinhando com essa gente. Quero fazer um parênteses aqui, comentar a questão da Argentina. O Lula, já depois da viagem, né, já recente, agora já tinha discutido antes, mas ele concedeu crédito para exportações brasileiras em bancos brasileiros em reais. Ou seja, acho que talvez seja um tiro no pé, a não ser que ele esteja com plano de anexar, uma espécie de anexação da Argentina no futuro, né? Porque também existe um grande perigo, e acho que vai acontecer em muitos casos, onde o exportador argentino vai dar calote no Brasil, do que ele usar de empréstimo. Mas não quero discutir isso aqui, é discussão mais para frente, talvez num outro vídeo que eu tenho que preparar e estudar melhor. Obrigado a todos vocês que assistiram a este vídeo. Peço, inscrevam-se no canal, compartilhem, caprichem no like, é importante o like, e compartilhem com suas redes sociais. Façam seus comentários. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Reino Unido, toda a humanidade. Deus abençoe para que essa guerra na Ucrânia pare e cesse imediatamente. Paz e bem para todos.